Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo aqui no Teu com Orgulho. E hoje a gente vai dar continuidade à série Anarquismo e Anticlericalismo, de Eduardo Valadares, uma edição da editora Imaginário, da coleção Escritos Anarquistas, tá certo? E a gente vai falar sobre os sacramentos da Igreja Católica, né? Ele vai colocar aqui quais são esses sacramentos e o que é que, como anarquistas, né, se pensava a respeito deles, né? Então, qualquer coisa, curta, comente, compartilhe. Diga aí nos comentários o que você acha a respeito desse sacramento, se você concorda, discorda, acha interessante ou acha que é só controle, né? E é isso. Os sacramentos. No século XII, os sacramentos foram estipulados em 7 algarismos bastante simbólicos, que são eles: o batismo, a penitência, eucaristia, o crisma, o casamento, ordenação e a extrema-unção. O Concílio de Trento, né, o famigerado Concílio de Trento, né, de 1548 a 1563, ao opor-se os reformistas protestantes, conferiu a esse conjunto de 7 sacramentos um valor de dogma. Né? A gente vê isso hoje, né? Para os padres, a vida cristã era uma totalidade, da qual nenhum espaço ou comportamento poderia escapar das regras para eles ditadas. O cuidado da igreja em demarcar a vida das pessoas pelos sacramentos era ridicularizado pelos libertários. Né? Precisava ser ridicularizado, né? Certas coisas de imposição e de regulamentação do corpo, do desejo, da vontade, precisam ser denunciadas e ridicularizadas. Mas a igreja, a partir disso, construiu um império muito bem sucedido de controle dos nossos corpos e dos nossos desejos. Aqui é o que você poderia encontrar no jornal. Deixa eu ver aqui qual é, 76. Porque só tem a citação e não tem o autor nem o jornal. Aí, para mim não ler a citação e jogar aqui para vocês, eu vou querer saber onde é que foi que ela tirou. O Proletário. Santos, 1912, e o jornal O Proletário falou o seguinte: a religião, nomeadamente a católica, é um amontoado de fantasmagóricas que trazem o homem e a mulher preso do berço ao túmulo. Ao nascer, já entra no molho da água benta, no correr da vida, os jejuns, as macerações, as confissões e o casamento. Na morte, a encomendação, as missas, etc. Né? Então, é essa denúncia desse controle. O batizado era considerado um dos mais importantes ritos religiosos realizados no seio da família católica. Após a cerimônia na igreja, era de praxe que a família oferecesse uma festa. A recepção tinha como objetivo assegurar prestígio social e estreitar os laços de parentesco e amizade. Até hoje, na Igreja Católica, né, existe essa recepção, essa festinha, né? Existe todo um ritual, porque é um dogma, né, da igreja, o batismo e todos os outros sacramentos. Então precisa ter esse ritual. Né? Não é porque nós estamos no século XXI que não existe controle a partir desses sacramentos. Né? Os altos índices de mortalidade infantil realçavam a fragilidade da vida. As famílias eram bastante numerosas, com a existência materna transcorrendo entre partos e vários lutos pela perda dos filhos de tenra. Os deveres da mãe católica reforçavam o espírito do sacrifício e abnegação. A morte precoce era uma vivência concreta para quase todas as famílias, em particular nas camadas menos favorecidas. Devido à incerteza da sobrevivência, era comum batizar os recém-nascidos nos primeiros dias de vida. Os anarquistas condenavam o batismo por ser, entre outras coisas, um desrespeito ao direito de opção da criança.
No artigo abaixo, percebe-se também a utilização de argumentos de cunho higienista, uma preocupação constante nos primeiros anos do século XX. Deixa eu ver, aqui é também no jornal anarquista, tá certo? E o jornal é O Proletário, no mesmo ano, 1912. De todas as aberrações que os espíritos fracos admitiram, aceitaram e veneraram ainda hoje, o que é mais indigno e revoltante resulta ser o batismo. Que, com que direito se coage a liberdade humana, colhendo um ente sem consciência, sem raciocínio, sem responsabilidade para ingressá-lo nas filas católicas, dando-lhes um banho na igreja? Mais tarde, a criança faz-se homem ou mulher, e ao desenvolver as faculdades evolutivas no meio social e sociável em que vive, chega a outras conclusões contrárias às dos seus progenitores e tem sempre na mente um ato violento e arbitrário de seus pais que lhe gera uma religião contra a qual ela se revolta. Temos que condenar o uso dessa pia anti-higiênica, onde permanece água estagnada e onde metem as mãos escrofulosas, raquíticos, tuberculosos, fazendo dela uma permanente mutação de miasmas prostradoras de inúmeras enfermidades. E os pais, sobretudo, ante o direito humano, ante ao cumprimento de um dever, cumpre não coagir a liberdade dos filhos, fazendo seguir suas opiniões políticos religiosas. A confissão auricular era um dos principais fundamentos do poder clerical. A confissão é a ferramenta mais poderosa da igreja, porque é a partir dela que ela conhece a sua comunidade intimamente. E é a partir dela que ele consegue saber qual é o discurso que vai proferir para o controle daquelas ovelhas. A confissão auricular era um dos principais fundamentos do poder clerical no início do século XX, principalmente em função do esforço do Papa Pio X, o clero passou a aconselhar a prática de confissão frequente. Eles precisavam disso, né? A confissão é muito eficiente, tanto que eles ensinam isso para o Estado. E o Estado, né? Onde é que você se confessa no Estado? No médico. E a medicina se torna, né, para quem está acompanhando a leitura coletiva, a leitura dual que eu faço com a Mari, né, ou já no Cabaré lá se coloca muito bem, né, como o médico e a ciência médica se torna esse fator de controle e de manutenção do que é certo, do que é errado, de como viver e deixar de viver, né, na vida das pessoas. E isso vem da Igreja Católica. É um manejo do Estado e a religião para esse controle. Mas voltando. Então, a ambição era fazer o pecador confessar para que ele pudesse receber o perdão divino e ser reconfortado. O ritual penitencial era defendido como um ato de contrição, abominação dos pecados cometidos, assim como a manifesta intenção de não cometê-los mais. Então, os argumentos destacava-se o de que os fiéis deveriam estar preparados para caso fossem pegos de surpresa por uma morte repentina. Então, o manejo do medo e do desespero das pessoas, né, é sempre bem presente. A confissão anual e de todo o pecado mortal tornou-se obrigatória a partir do Concílio de Latrão IV, em 1215. A generalização dessa coação, já em vigor antes em várias dioceses, modificou a vida religiosa e psicológica dos homens e mulheres do Ocidente e pesou enormemente sobre as mentalidades até a Reforma. Nos países protestantes e até o século XX, naqueles que permaneceram católicos.
A hostilidade contra a confissão cresceu durante o século XIX. Ela era acusada de ser uma intromissão dos padres na vida íntima das pessoas, de promover cisânia entre homens e mulheres e de ser um espaço utilizado por padres libidinosos para seduzir moçoiras ingênuas ou mesmo mulheres casadas. De ser uma espionagem clerical de fato, em favor dos patrões e de constranger o livre desenvolvimento dos indivíduos, de representar uma forma de manipulação política, isso mesmo, que procurava favorecer o antigo regime, de ser utilizada para combater a escola leiga em favor da escola confessional, e de ser contrária ao progresso do ideal republicano. Em suma, era denunciada como um evidente abuso de poder que deveria ter fim. A questão de confissão foi constantemente usada pelos anticlericais para reforçar as suas campanhas. Né? Outro aqui tem do jornal O Rebate, né? Uns trechozinhos. A confissão é uma prática imoral. Os livros que os devassos consuítas escreveram para o uso dos confessores, regulamentando na mais minuciosas particularidades o inquérito do penitente, é o que há de mais imundo e nauseante. O jornal O Rebate, que tinha como redator-chefe Benjamin Mota, publicou em 1898 trechos do livro O Padre, a Mulher e o Confessionário, o aconselhando seus leitores a adquiri-lo, que diz o seguinte: O Padre, a Mulher e o Confessionário, pelo ex-padre Chinique, que, horrorizado das infâmias que obrigava a religião dos papas, despiu a batina e escreveu seu livro, em que demonstra a miserável vilania que a confissão encerra, narra centenas de crimes cometidos pelos padres no confessionário. Estamos certos de que o livro O Padre, a Mulher e o Confessionário obterá enorme sucesso e desviará do confessionário, arrancando das mãos dos padres muitos jovens que seriam por eles desgraçados e ofendidos em seu pudor. O casamento foi outro dos sacramentos proferidos pelos anticlericais para desmoralizar a Igreja. No início do século XX, no contexto da estrutura patriarcal da sociedade brasileira, o casamento de acordo com a vontade familiar era ainda uma norma, raras vezes não cumprida entre os membros da elite, mas sempre obrigatória para os pobres. Porque o controle e o domínio é para os pobres, favelados e periféricos. O matrimônio era visto como uma maneira de garantir a consolidação e a continuidade da ordem social vigente. Por ser baseado nos moldes burgueses, era considerado como um acordo de interesses econômicos e sociais. A moça era obrigada a casar-se com o rapaz em função dos interesses paternos, ansioso por realizar um bom e lucrativo enlace. A sociedade patriarcal é muito horripilante. Para a maioria das mulheres, a possibilidade da escolha sentimental autônoma ainda era considerada um mero devaneio de menino ou propaganda de feministas e de outras correntes modernas que vinculavam a dissolução da sociedade. Literatura fantasiosa que procurava inculcar tolices nos frágeis cérebros das mocinhas púdicas e obedientes. Delas esperava-se a aceitação passiva da decisão paterna e o cumprimento dos seus deveres conjugais. A Igreja considerava e ainda considera o casamento um sacramento e um vínculo matrimonial, consequentemente, indestrutível. O Papa Leão XIII, em 1880, através da Encíclica Arcanum, afirmava que a dignidade feminina efetivava-se no casamento. Claro que sob as mais rigorosas autoridades maritais. O homem é a cabeça da mulher, como Cristo é a cabeça da igreja. A mulher deve ser submissa e obediente ao marido, não como uma serva, mas como uma companheira, isto é, de modo que a submissão que lhe presta não seja separada nem do decoro, nem da dignidade. Ou seja, né, é uma serva, né, para procriar
e ser mãe do seu marido. Só que aí, como não tem laço sanguíneo, dá para fornicar também, ser um objeto sexual. Ao associar a dignidade da existência feminina com o casamento, a Igreja destinava a mulher ao papel exclusivo e dedicada mãe de família responsável pela tranquilidade do lar. Pelas regras da honra feminina, a ideia vigente era de que a mulher perdia a sua integridade moral quando colocava-se fora da tutela familiar e do espaço doméstico. Isso foi uma construção social de séculos, e você vê esse discurso sendo reproduzido ainda hoje. Não apenas pela Igreja Católica, mas pelos protestantes, os neopentec, pelos fundamentalistas e reacionários, né, conservadores, que querem a mulher nesse lugar, né, e reproduzir sempre essa sociedade patriarcal. O matrimônio convencional era constantemente desqualificado pelos anarquistas, apontado como uma forma de prostituição. Em contraposição ao casamento de conveniência, os anarquistas propunham o amor livre, despejando acusações sobre a hipócrita moralidade que dominava o mercado matrimonial. Na redefinição dos papéis, familiares e afetivos eram partidários de uma relação onde cada um pudesse livremente escolher seu parceiro, sem a interferência de outros. O amor livre era defendido como algo que deveria ser efetivado sem a interferência de qualquer fator, fosse religioso, econômico ou moral, como afirmava Malatesta. Integração da família de tal modo que ela resulte da prática do amor, fora de toda opressão legal, de todas as opressões econômicas ou físicas, de todo preconceito religioso. Talvez a maior preocupação dos defensores do amor livre fosse distingui-lo da degeneração moral, procurando desfazer qualquer identificação entre o amor livre e a prostituição. Pelo contrário, a expansão do amor livre seria uma forma de se evitar o perigo da propagação da prostituição. De tempos em tempos, os redatores libertários eram obrigados a escrever artigos para melhor explicar a proposta e refutar as calúnias dos religiosos. Os padres não perdiam nenhuma oportunidade para distorcer a proposta anarquista, afirmar que por detrás da propaganda do amor livre encontrava-se a intenção de fazer uma sociedade de bordel. E aí tem um texto sobre amor livre, né? Aqui, deixa eu ver qual foi o jornal que foi publicado. 88. Foi publicado. A mulher, não sei. Não tem aqui dizendo. Infelizmente. Foi um jornal lá. Um jornal anarquista do início do século XX. Amor livre não é como alguns pretendem e outros julgam as relações sexuais havidas de momento em praça pública ou num andar registrado sobre o número da polícia. Amor livre não é a necessidade de satisfazer um desejo natural, cumprindo uma exigência simplesmente fisiológica, aproveitando-se de uma oportunidade que o acaso dispõe no meio falso em que a sociedade vive. Amor livre é o mais belo sentimento de assimilação da vontade e do pensamento que se reúne em dois indivíduos de sexo diferentes. É um topo de sexos iguais ou de vários indivíduos. Amor é livre, né? É um todo formado pelo homem e pela mulher que se completam, que buscam a vida em comum, sem dependências de códigos ou leis que determinem as suas funções, juntando-os por simples convenção social. Quando existem incompatibilidades, quando por qualquer circunstância um caia no desagrado do outro, nada os força a viverem juntos e não buscam leis de separação porque não tiveram a junção. Amor livre é a plena liberdade de amar e não a forma hipócrita do casamento em que o homem e a mulher, ligados indissoluvelmente pelo casamento civil e religioso, são obrigados pelo preconceito a suportarem-se em enjoo, beijando-se em público com o fel nos lábios e a mentira no coração, e ferindo-se por todas as formas e feitios na alcova conjugal.
e ponham nisto os olhos das mulheres que aceitam o poder despótico dos pais que as submetem pelo casamento, este ou aquele ao seu agrado, ou as entregam ao poder de um marido que, conforme a lei o declara, será o seu dono e o seu tirano, embora seja muitas vezes um amigo sincero e até dedicado. Esse texto está no jornal A Voz do Trabalhador, eu vi aqui depois. Então, fica a reflexão, né, para a gente pensar nesses sacramentos e como eles são realmente instrumentos de controle, né? E como essas tecnologias de controle social dentro da igreja perpassa para o Estado, para o governo, no decorrer dos séculos. E como muitas coisas ainda são reproduzidas hoje, né? Por falta de enfrentamento, de pensamento crítico, de entendimento, de entender que a vida é nossa e nós a construímos, né? E é sobre essas questões. Espero que tenham gostado do momento hoje, né? Até a próxima. Curtam, compartilhem, comentem aí, tá bom? Saúde e anarquia é nóis.